Gangnam Style, música de 2012 do cantor sul-coreano Psy, se tornou um hit mundial, alcançando mais de 2 bilhões de acessos, entrando para a história como o vídeo mais tocado do YouTube. Mas essa é só a ponta do iceberg, ou melhor, é só a marola da Hallyu, a grande onda coreana. O K-pop é um dos produtos asiáticos que vem sendo exportado com tanta força quanto os automóveis e a tecnologia. Mas o que é K-pop? E por que é importante saber sobre ele? Antes do pop, porém, é preciso saber mais sobre o K, o seu país natal, a Coreia do Sul. A Península Coreana fica na pontinha da China, próxima ao Japão. E por herança da Guerra Fria, o país ainda se encontra dividido entre Coreia do Norte, comunista, e do Sul, capitalista. A parte que nos interessa aqui é a República da Coreia, ou Coreia do Sul. O desenvolvimento econômico coreano, voltado ao crescimento e às exportações, ocupa hoje o 24º lugar do cenário global. Dona de grandes marcas de reconhecimento mundial, a Coreia por vezes é berço de novas tecnologias que não deixam a desejar para nenhum Vale do Silício. Mas não é só a tecnologia que vem sendo exportada do país em escala mundial. O pop coreano, esse chamado de K-pop, se mostra absolutamente rentável, vendendo não só a música produzida, como todo um conceito e estilo de vida. Mas como esse estilo vem sendo difundido tão rápido e amplamente? O mercado musical vem sofrendo grandes mudanças nas últimas décadas. A música, que antes só podia ser comprada nas lojas, hoje pode ser conseguida gratuitamente por downloads legais ou ilegais, ou por menos que 1/3 do valor de um álbum físico. Mas a internet funciona como algoz e herói no K-pop, pois a Coreia do Sul é detentora da internet mais rápida e eficaz do mundo. E é através da internet que o K-pop sai da Coreia e se espalha pelo mundo. Os fãs brasileiros desse estilo se unem virtualmente dos 4 cantos do país para criar projetos e divulgar seu ritmo musical favorito. Por causa desses fãs, o K-pop aqui já ganhou espaço em eventos, já criou portais de notícia amplamente acessados, já criou uma banda de K-pop brasileira, já apareceu na televisão, já proporcionou shows e eventos, trazendo os artistas mais amados da Coreia para o Brasil, e são justamente esses fãs que vão explicar o porquê de todo esse amor. O Rodrigo Ken Kawasaki é brasileiro, descendente de japoneses e decidiu ir para a Coreia do Sul pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Ken, explica pra gente por que você decidiu ir para a Coreia em vez de outro país como o Japão, por exemplo. Eu tinha mais interesse na Coreia do Sul porque eu já tive o primeiro contato com K-pop. Mas também eu sei que a Coreia do Sul é um país que se desenvolveu super rápido, super tecnológico. E também tem a questão que eu tinha interesse cultural, que eu não conhecia a Coreia do Sul muito bem. E você, como brasileiro, como é tratado pelos coreanos, pelos seus colegas? Eu não pareço brasileiro, né? E quanto aos outros brasileiros, eles sempre pensam que ele é um estrangeiro, sei lá, da Europa ou dos Estados Unidos. Nunca pensam que é do Brasil. Não só os coreanos, mas nenhum estrangeiro tem uma imagem fixa de um brasileiro. Eu acho que os coreanos têm essa percepção de que quando você é estrangeiro, automaticamente você gosta de K-pop. Porque eles perguntam, por que você veio pra Coreia? Por causa de K-pop? Eles sempre já fazem essa pergunta direto. A cultura coreana chega aos jovens brasileiros principalmente por intermédio da cultura japonesa. Hoje já é costumeiro encontrar em eventos de anime salas totalmente dedicadas ao K-pop. Outras 2 descendentes de japoneses, a Carol Akioka e a Aileen Nakamura, vão nos explicar por quê. O Japão é um dos maiores mercados, né, do K-pop. Então, assim, muitos artistas coreanos se promovem no Japão, né, com músicas japonesas. E alguns anos atrás, o Japão expandiu muito culturalmente aqui no Brasil, através do anime, através do mangá. Então, muitas pessoas conheceram o K-pop através de músicas japonesas de artistas coreanos. É um efeito meio natural, né? Porque os eventos de anime, eventos japoneses, eles tratam de uma maneira geral a cultura japonesa, a cultura asiática, né?
E a cultura asiática no Brasil ainda é bastante focada na cultura japonesa, que é mais antiga, né? De uma maneira geral, acho que é uma ótima maneira das pessoas entenderem mais sobre a cultura asiática, né? Conseguir separar, né? As culturas diferentes dessa região da Ásia, do extremo leste asiático. Sim, normalmente o pessoal que se interessa por cultura asiática acaba não ficando preso só a um país, né? Eles acabam procurando outros artistas, independente se for chinês, coreano, japonês. Eu acho isso de uma maneira muito positiva da gente, do Brasil, começar a entender mais o que é a Ásia, né? A Carol é de Santo André, em São Paulo, e foi uma das criadoras da Coreia In, a primeira revista impressa toda sobre K-pop no Brasil. Carol, como foi o processo de criação dessa revista e como ela funciona hoje? Na verdade, a gente escolheu uma revista impressa porque não tinha nenhuma revista sobre a cultura coreana aqui no Brasil, né? Então a gente resolveu arriscar. O meio impresso, em relação ao digital hoje no Brasil, tem muito mais credibilidade, né? O pessoal gosta mais. Na verdade, a gente pensou em mudar para o meio digital em relação ao investimento mesmo, né? O investimento é bem menor, assim como o retorno é menor também, mas a gente acha que vai conseguir atingir maior o público. A Aileen também mantém um projeto voltado para a cultura coreana. Ela escreve o blog Aprendendo Coreano, dedicado a ensinar a língua para os brasileiros. Aileen, conta mais pra gente sobre o seu blog. É um desafio muito grande, porque na época que eu comecei, lá para 2010, ainda não tinham outros sites que faziam a mesma coisa, né, de estar disposto a ensinar a língua coreana em português. Eu posso dizer que é bastante desafiante, né, vamos dizer, e por isso que eu me empolgo tanto para fazer, não é fácil. A Hashira Garcês é administradora e tradutora do Saranguingayo, o maior portal de notícias coreanas no Brasil. Ela também administra o fansite Drunken Tiger Brasil, dedicado ao hip hop coreano e que é oficializado pelos próprios artistas. Como você consegue dar conta de projetos tão grandes? Com a fanbase eu não tenho muita coisa para fazer, só em época de promoção, quando eles estão promovendo alguma coisa. E nesse caso eu sempre aviso a equipe do Saranguingayo para avisar que durante esse tempo eu não vou estar muito presente nas atividades do site, mas que isso não vai impedir, isso não vai me afastar completamente de lá. Eu vou continuar com minhas atividades, mas não com tanta frequência. Tanto a Hashira quanto a Carol e a Aileen se dedicam a projetos de fãs para fãs que geram pouca ou nenhuma renda. Meninas, digam pra gente por que vocês se dedicam tanto ao K-pop e a projetos de divulgação.